Bom, vamos lá, pessoal. Só para entender a dinâmica aqui, a gente começou essas aulas aqui mais ou menos um mês, ao vivo, tá? Então, vocês têm no sistema de vocês aí um local que vocês podem mandar as questões, ou se quiserem tirar as dúvidas aqui também, não tem problema algum, tá? Mas a questão aqui, a gente costuma fazer uma aula. Se tem muita dúvida sobre documentário, por exemplo, então a gente faz uma aula sobre documentário. Muita dúvida sobre maquiagem, a gente faz então uma aula sobre maquiagem, tá? Essa é a intenção desses encontros. E a gente teve muita dúvida aí semana passada sobre documentários. A gente planejou aqui uma aula que vai ficar no sistema de vocês, tá? Aqui a gente recebe nesse encontro os cursos aí tanto de roteiro quanto de efeitos especiais, edição e de produção audiovisual e cinema. Tá uma oportunidade para que os alunos de diferentes cursos conheçam um pouco também sobre as diferentes áreas do cinema. Tá? Então vou começar aqui agora falando sobre como produzir um documentário moderno. E no fim da aula eu vou tirar as dúvidas que enviam aí via e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida também eu vou tirar essas dúvidas. Combinado? Fechado? Vamos lá então. Então, como produzir um documentário moderno? Por que eu trago essa questão do moderno, né? Porque existe uma diferença entre o documentário clássico e o documentário moderno. O clássico, basicamente, quando tem um narrador off, que ele vem guiando e manipulando toda a história. O moderno é quando as pessoas são entrevistadas, né? Então você vê aqueles documentários que as pessoas estão falando, né? Olhando aí para um diretor. Esse é o documentário moderno. Existe ainda o híbrido também, que é quando você mistura os dois, né? Tanto tendo um narrador off, falando o tempo inteiro, quanto quando tem no mesmo filme, no mesmo produto aí, tem as pessoas também sendo entrevistadas, tá? Esse é o híbrido. Então a gente fez uma enquete aí no Instagram para ver qual que as pessoas, os alunos, né, e os seguidores também gostariam de conversar, né? E aí a gente fez a enquete e ganhou o moderno. Então vou fazer isso falar sobre o moderno que ele ganhou, foi o vencedor. Eu queria muito falar sobre o clássico, mas o moderno ganhou, a gente vai falar sobre o moderno então, tá? Eu vou me atentar aqui, como toda aula que a gente vai trazer aqui nesse ao vivo, ela tem um caráter prático, tá? Um caráter de entregar algumas coisas de vivências. Então eu vou me atentar nesse momento e nesse conteúdo para falar sobre a pré-produção e a produção, tá? Então tivemos muitas dúvidas aí em relação a como é que fica a iluminação, como é que tem a ideia. Ok, vamos tratar aqui nessa aula sobre isso, tá? Sobre essas características de pré-produção e produção do documentário moderno, tá? Levando em consideração que são entrevistas que acontecem. Como é que eu escolho um tema, né, do documentário? Isso também é uma dúvida assim, bem recorrente, né? Como escolhe um tema, né? Eu separo aí basicamente no mínimo aí, né, 4 fatores, tá, que eu observo para escolher um tema de documentário. E a partir disso eu vou equilibrar esses temas, esses tópicos para tomar minha decisão, tá? A primeira coisa é a afinidade. Esse é um item óbvio, né? Quer dizer, se eu tenho uma afinidade de repente para documentários que tem a ver com medicina, beleza, já é uma afinidade que eu tenho. Documentários que tem a ver com a parte histórica, é uma afinidade. Uma outra coisa que eu observo também é a sociedade. Como assim sociedade? Quando você olha porque as pessoas estão conversando na atualidade, né, o que está na mídia, o que está nas discussões, isso abre uma oportunidade. Quer dizer, há uma chance aí nessas discussões da sociedade para você aprofundar em um tema que as pessoas vão querer realmente ouvir sobre isso. Aí eu vou dar uma dica aqui que eu uso bastante. Tem uma ferramenta chamada aí Google Ads, tá? Que você entra no Google, você é gratuito, tá? Faz uma conta no Google e lá no Google você consegue ver as palavras-chave mais procuradas pelas pessoas durante o mês. Então, algumas palavras são, sei lá, 1 milhão de procuras no mês, outras são 100 procuras no mês. Isso te ajuda a ter uma ideia do que as pessoas na sociedade realmente estão falando, não apenas tomando os meios de comunicação, né? Mas também o que as pessoas efetivamente estão procurando aí na internet, no seu dia a dia. Oportunidade, né? Então, às vezes você, né, tá tranquilo no seu dia a dia, de repente alguém chega para você e fala assim, ó, cara, eu tenho essa instituição aqui e, cara, eles querem fazer um documentário. É uma oportunidade. Então, se você tiver afinidade, tiver uma discussão social acontecendo, ou que você prevê que vai acontecer uma discussão relacionada a isso, um exemplo, né, política, né? Então, pô, época de eleição, você já planeja, né? Pô, ia ser legal lançar um documentário na época de eleição que fale sobre tal tema. Então, a oportunidade, sociedade, afinidade e os editais também. Então, por exemplo, tem muitos editais hoje que são lançados para documentários, para você realizar documentários indígenas, por exemplo, né?
Então esse é um tema que até tenho percebido que até tem bastante aí, bastante editais que estão observando essa cultura indígena. Então você vai observar a tua afinidade, a sociedade, a oportunidade e o que tem edital, para escolher que tema você vai efetivamente realizar no teu documentário, tá? Você pode usar só uma dessas, né? Só por afinidade, só por sociedade, só por oportunidade, só por edital? Pode. Tá? Que algumas pessoas elas ficam um pouco perdidas para ter a ideia. Então aqui é uma trilha, né? São tópicos que te ajudam aí a você entender a melhor forma de você ter uma ideia que vá ser assistida por um público. E aí a viabilidade, né? Então, basicamente o edital, quando traz essa questão da parte financeira, ele vai acabar tendo um grande peso, né, na tua decisão. Se você quiser, de repente, pô, quero viver fazendo documentário, cara, então você vai buscar aí tanto as leis de incentivo, editais, para buscar essa verba e essa viabilidade financeira. E do outro lado sempre vai ter a tua afinidade, oportunidade, sociedade sempre acontecendo, tá? Mas quando entra a parte financeira, confesso que é bem comum você pender a tua decisão do tema, porque lá é onde está tendo essa troca monetária, quando você pensa profissionalmente, digamos assim, nos documentários. Aí outras formas de captação de recursos você pode fazer num formato que eu acho que todo mundo já fez na vida, que é o formato na raça. Você pega alguns amigos que são do audiovisual e fala assim, gente, vamos fazer um documentário, todo mundo aqui? Vamos fazer um longa aqui documental? Vamos todo mundo? Vamos. Então, beleza, a partir disso, vamos fazer na raça. Todo mundo vai ter gasto, todo mundo vai ter gastar tempo, vai gastar dinheiro, mas você quer fazer isso, é muito bom. Eu, pessoalmente, já fiz um documentário assim, meu primeiro documentário foi o Na Raça. Lancei no festival aqui em Santos, foi um longa, passou no Cinema de Santos. Então, foi um Na Raça, né? Outras formas, né? Apoio, patrocínio. Lembrando, né? Apoio é uma troca, né? Então, pô, deixa eu filmar o teu hospital e eu coloco o teu logotipo no documentário, por exemplo. Faço uma menção nas nossas mídias sociais. Isso é uma troca, né? Patrocínio envolve dinheiro. Alguém chega para você e fala assim, olha, eu te dou tanto para te ajudar no teu documentário e aí a partir disso você me dá alguma coisa em troca, né? Eu coloco o logotipo no começo do filme, porque é um público que para mim é muito bom. Então essa é a diferença de apoio e patrocínio, né? Leis de incentivo, novamente, então você tem algumas leis de incentivo que te ajudam aí a realizar teu documentário, algumas a nível federal, algumas a nível estadual, outras a nível da sua cidade também, tá? Municipal. E financiamento coletivo, né? Crowdfunding. Então, basicamente, você, né, cria aí uma página, em algum desses sites de financiamento coletivo, e você começa a divulgar o que você está fazendo e as pessoas começam a colaborar. E aí sempre interessante, tanto no apoio patrocínio quanto no crowdfunding, ter uma troca, né? Quer dizer, se você me der alguma coisa, eu te dou algo em troca. Então, no financiamento coletivo, se a pessoa te ajudar com tal valor, sei lá, R$10, ela ganha sei lá, uma caneta do projeto, tá? Então, é a mesma coisa, apoio patrocínio também, sempre acontecem essas trocas, tá? Então, são modos aí de você buscar a viabilidade para o teu produto. Aí uma atenção que eu puxo de cara já é que o documentário ele pode fugir do planejado com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas. Você pode planejar alguma coisa, planejar um documentário, planejar uma narrativa e no final ele vai ser um pouco diferente do que você planejou, do que você tá, e é normal isso, tá? Às vezes você vai querendo captar A e acaba encontrando B. Você tem a opção, pode continuar no A ou o B pode ser muito mais rico, aí a decisão é sua. Mas que pode fugir, pode, e é normal, né? Se de repente você foi lá para captar alguma coisa, percebeu que tem uma outra história lá no meio que tem a ver, claro, com o teu tema principal, mas pode mudar bastante do teu planejado, tá? Importante na organização, né, do teu documentário acontecer. Eu não vou entrar muito aqui, porque são fatores comuns aí a todos os tipos de produtos, né? Mas no documentário você precisa se atentar às suas diárias, à sua equipe, as locações que vão acontecer essas filmagens, né? A tua câmera, a tua iluminação, a captação de som e as imagens de cobertura. O que é imagem de cobertura? A única coisa mais diferente que a gente vai falar aqui é imagem de cobertura. São aquelas imagens, se você colocar o tempo todo o cara sendo entrevistado, pode ser cansativo. Interessante que você coloque essa pessoa contando, né, a partir das suas perguntas, ela vai responder essas perguntas e você vai captar naquele ambiente as imagens de cobertura que vão ter a ver
com o que ele está contando, tá? Podem ser captadas no ambiente ou de repente ele está relembrando alguma coisa que aconteceu no passado. Então você pode pedir para ele depois, ó, cara, me arruma essas imagens aqui que você comentou do passado, da sua infância. Então traz para cá, vou colocar no documentário. E você vai trabalhar com essas imagens aí de arquivo também, né? E essas imagens de cobertura, elas ajudam você a fazer o teu produto e ele não ficar tão, né, a mesma coisa, só uma pessoa na frente aí falando, né? Você vai ter o material de cobertura, tá? Essa é a parte principal por agora, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nas outras partes daqui a pouco. E aí eu vou trazer um estudo de caso, tá? Esse foi um documentário que a gente fez, que basicamente é uma ideia. Assim como você vai ter sua ideia, tá? Você vai partir de uma ideia para poder pensar em como você vai contar sobre isso, tá? Então, na época, eu tinha um amigo lá que era voluntário da SOS Sorriso. Então, basicamente, ele ia nos hospitais vestido de palhaço e aí ele ajudava as crianças na sua recuperação, né? Então, um grupo de pessoas, tá? Então, fazendo brincadeiras, né? Tem uma ligação com o bem-estar. Só que eu não queria saber o que os voluntários faziam, porque isso me parecia um pouco básico. Eu queria aprofundar um pouco. Então a gente decidiu falar assim, vamos perguntar o que é felicidade para os voluntários em hospitais. A pergunta-chave é essa. Isso ia me fazer ter uma outra visão em relação a esses voluntários, não apenas ao seu trabalho. Eu ia contar essa história de uma outra forma. Então a primeira coisa que você vai ter é a sua ideia. Pô, o que é felicidade para os voluntários em hospitais? A partir disso, você vai ter que formular a tua hipótese. Quer dizer, pô, o que eu acho que vão ser as respostas que vão acontecer em relação a essa minha pergunta principal do projeto, né? Então, eu entendi que tinha muitas chances da felicidade para eles ser a doação deles mesmos para os outros, né? Então, eles viam felicidade que se doar para os outros. Essa era uma grande hipótese. Agora, como é que surgiu essa hipótese? Na prática, conversa prévia. Pô, vou ligar para eles e perguntar, cara, como é que é o teu trabalho aí? Tal. Eu vou entender se tem alguma ligação com a felicidade, com o passado, depois eu vou entrar um pouco mais. Cara, o que é felicidade para você? É felicidade para você poder se doar pelo outro? Ao mesmo tempo que eu estou captando uma resposta deles em relação já ao meu tema principal, eu já estou fazendo com que ele entenda também qual é o que desse documentário. Tá? Cara, é felicidade. Vamos contar por aí. Isso é diferente de eu chegar num tema e falar assim, cara, eu quero captar o dia a dia dos voluntários. Não, tem uma diferença. Então, quando você fizer essa conversa prévia, você vai pegar um gravador, vai pegar seu celular e vai gravar essa conversa prévia. Porque, às vezes, na hora você conversando, você não pega os insights que acontecem para o teu tema, para você começar a montar a tua história. Então, essa conversa prévia, você precisa gravar e depois você vai ouvir novamente, tá? Isso na prática, você vai fazer na prática isso para o documentário. Eu não pularia a conversa prévia porque ela é o princípio para que tudo aconteça, para você entender o que está o teu objeto de estudo, né? a tua hipótese, o teu tema, você precisa ter essa conversa prévia. E aí você, nessa conversa prévia, precisa entender quem são, onde estão, quando e como você vai fazer essa captação, tá? Quando que acontece? Então, por exemplo, esses doutores da alegria, SOS Sorriso, né? Então, quem são? São 10 homens, 5 mulheres, onde eles estão? Qual o local que eles vão, né? Então, tem uma base deles e tem os hospitais que eles atendem. Então, já sei as minhas locações, já tenho uma ideia de onde vou captar inicialmente, tá? Isso pode mudar muito. E quando? É todo sábado que eles vão para esses locais, né? E como, né? Eles vão com uma van, por exemplo, eles vão vestidos, eles se vestem na base e depois vão para lá. Eu entendo qual é essa condição geral para começar a planejar a coisa. E aí quem participará, né, a partir disso? É só os voluntários? Não. Se eu fechasse somente os voluntários, ia ficar muito, muito, muito simples. Então eu preciso dificultar um pouco mais essa narrativa para ela andar um pouco mais, trazendo mais personagens, entre aspas. Então quem participa? Cara, voluntários, pessoas que trabalham nos hospitais, pacientes e acompanhantes. E desses grupos, tá? Quanto mais você conhece, mais você aprofunda. Ao ponto que se você aprofundar demais, a tua base principal some e você vai trabalhar com uma ideia central aqui, né? Final, digamos assim. Então nesse caso eu não aprofundei demais. Eu fui até a profundidade necessária para que eu tivesse a história em relação à felicidade. Aí você vai fazer um roteiro de perguntas para todos, né?
Então aqui um roteiro de perguntas para voluntários, por exemplo. Eu considero duas classes de perguntas, aí, as perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas abertas, um exemplo é, cara, o que é felicidade para você? Olha que aberto que é, né? Então ele pode falar qualquer coisa. Ele pode falar que felicidade para ele é um modo mais filosófico ou um modo mais simples. Cara, felicidade é tomar uma cerveja com meus amigos no fim de semana. Pô, que legal. Eu deixo aberto e a partir dessa abertura eu começo a puxar uma linha que eu vou às vezes fugir de um roteiro básico que eu faço, mas tem que ter essa pergunta inicial que é aberta. E perguntas fechadas. Um exemplo de pergunta fechada. Cara, como é a sua rotina e um dia de trabalho voluntário? Por quê? Se eu perguntar somente o que é felicidade para ele, cara, não vai ficar legal. Eu preciso buscar outras coisas do dia a dia dele, relacionado aí a felicidade, a rotina dele, para que eu comece a montar cada vez mais essa minha narrativa, tá? A narrativa do documentário é bem interessante, porque você planeja algo e você vai mexer no roteiro até finalizar o produto. Tá? Você não montei, já era e deixa. Não, cara, eu vou mostrar para vocês um exemplo de roteiro que a gente utiliza aqui. Tá? Um roteiro com storyboard, e você vai entender como acontece essa dinâmica do roteiro técnico. Aí depois, roteiro de perguntas para as pessoas que trabalham em hospitais, tá? Então é para um outro público que tem a ver com documentário. Eu fiz aí a mesma pergunta, porque eu quero entender o que é a visão deles em relação ao meu tema principal que eu não posso perder de vista. O que é felicidade? Pergunta aberta. Depois, pergunta fechada. Cara, você que trabalha no hospital, já que o meu tema tem a ver com os voluntários ajudam na recuperação dos pacientes? Eu já sei a resposta. Quando eu chego lá para fazer uma filmagem, era uma equipe, olha a dificuldade, eram em hospitais com pessoas doentes, tá? Era uma equipe de 12 pessoas lá, eu roteirizei e dirigi. Então, nesse momento, você tem a complexidade de tem pessoas doentes, tem uma equipe preocupada com a dinâmica e tem também os voluntários trabalhando. Então, previamente, eu precisei utilizar dos voluntários para convencer o hospital para me deixar entrar. Porque tem pessoas doentes, tinham crianças, tinham os pais, e aí para cada um desses que aparecem na câmera, eu tenho um produtor que vai acompanhar toda a equipe e vai coletando assinatura, para que seja liberada o direito de imagem dos que aparecem no documentário. Então a gente chegou em diárias que tinham 12 pessoas mesmo, né? Então a gente separou, cara, ó, 5 para cá, 5 para lá, e vamos embora. Roteiro de perguntas para os pacientes e acompanhantes, né? Então, perguntas abertas novamente. Cara, o que é felicidade para você? Né? Isso tem que ter sempre, nesse caso, desse nosso estudo de caso. Por quê? Porque no caso da felicidade é a nossa guia principal de todo o discurso. Perguntas fechadas. Cara, o que você acha que o trabalho dos voluntários ajuda na recuperação? Você acha que o trabalho dos voluntários ajuda na recuperação dos pacientes? Ele vai dar a visão dele. Diferente do cara que trabalha no hospital, que tem a vivência diária de como é o desenvolvimento da melhora dos pacientes, essas pessoas e pacientes estão lá há pouco tempo, não tem essa mesma visão. Então, quero visões diferentes sobre o mesmo tema. Então, aí eu vou fazer perguntas abertas e perguntas fechadas. Aqui é só um exemplo, tá? Essas perguntas é interessante que sejam listadas, várias perguntas para cada classe de pessoas que vão aparecer e vão participar do documentário, e a partir delas você faz as perguntas, tá? Repara o seguinte, eu tenho um elemento de ligação aqui, ó, que é a felicidade. E aqui eu tenho pontos importantes que vão fazer uma convergência com esse ponto principal. Os pacientes, eles vão precisar convergir com a felicidade. Os voluntários e os trabalhadores no hospital, tá? Isso é um mapa que te ajuda a ter uma clareza em relação à tua história. E aqui as histórias encontradas. Por que histórias encontradas e por que está em laranja? Porque você vai encontrar história. Você vai encontrar alguém que afeta mais, alguém que tem um carisma diferente, alguém que tem uma história mais profunda, que tem essa ligação, e isso não se planeja, isso se encontra. E quando você encontra, você tem a decisão, deixo passar ou uso. Isso é muito pessoal. Eu geralmente eu uso, né? É claro que não todas, mas quando eu vejo que tem coisa aqui, eu vou me aprofundar nessa história. O que procurar, né? Na prática, o que eu olho para poder encontrar essas histórias? Contrastes. Sempre contrastes. Quer dizer, se uma pessoa hoje está muito feliz, pode ser que lá atrás tenha uma história muito triste, um exemplo de contraste, né? Os mais diversos contrastes, eles vão te chamar a atenção na hora, você vai perceber na hora, nossa, isso me chama a atenção.
Então, alguém que está lá no hospital, de repente, uma criança que deveria ter muita saúde, ela está com tem muita história carregada. Pô, um contraste. Um contraste. E quanto mais esse contraste ele se espalha, né, se distancia, mais a história tem mais camadas. E isso é muito interessante porque essas camadas você pode aproveitar aí pro teu filme, tá? E aí as histórias que o levaram ao envolvimento atual, né, no caso dos voluntários, né? O que a ideia do voluntário traz? Para ele estar lá, ele passou por alguma coisa que o fez querer estar lá, correto? Eu, por exemplo, cara, eu nunca me imaginei sendo um voluntário. Então, eu entendo que para esse cara estar onde ele está hoje, ele precisou passar por alguma coisa e uma história. E batata. Conversando com eles, cada um tinha uma história diferente. Seja a morte do pai, que foi muito impactante para ele, que acontecia nos hospitais, e o ambiente do hospital virou algo muito simbólico na vida dele. Então, a partir daí, eu começo a achar essas histórias e achar em como aprofundar nessas histórias. Perguntas que levam a perguntas, né? Se você tiver um roteiro básico, novamente, tem um roteiro básico, você começa a perguntar. Você viu que essa história está levando por um caminho que você não imaginava, né? Por exemplo, o exemplo do pai. Cara, aprofunda até onde a pessoa permitir. Se você, de repente, a pessoa não quiser, na prática, ela não quer conversar muito sobre aquilo, você pergunta, cara, eu posso aprofundar nesse tema? É tranquilo para você? Você fica confortável em falar disso? Posso? Então, beleza, então eu aprofundo. Se você entrar muito, a pessoa fica desconfortável, né? Então, às vezes, justamente, se é uma parte de uma equipe importante, né, como os voluntários, cara, os outros vão começar a ficar um pouco com receio de aparecer, com receio de realmente participar do documentário. Então, você tem que sempre deixar as pessoas muito tranquilas. Tem as técnicas de rapport, né? O que é rapport? O subconsciente dela, né, a mente dela começa a entender que você é muito parecido com ela. Então, algumas técnicas que podem te ajudar, né? Por exemplo, a pessoa chega, você com alguns movimentos, né, subconscientemente falando, tá? De repente ela tá com coça o cabelo, né? De repente você pode também, né? Você está falando meio que com o subconsciente dela, não para manipular ela, para deixá-la mais tranquila, mais à vontade. Porque se ela está indo até um documentário, né, enfim, em frente às câmeras para falar, ela já quer falar. O que ela precisa agora é ser conduzida. Ela precisa agora ter uma tranquilidade para ela poder se abrir, o tanto que ela fique confortável. Então você precisa chegar e falar assim, ó, até antes, eu sempre falo isso, ó. Cara, se eu fizer alguma pergunta que te deixe desconfortável, você me avisa e não vai pro ar. Tem gente que coloca no ar, eu não sou assim, eu não coloco no ar. Então eu pergunto, não adianta eu fazer um trabalho que vai ter gente que não vai querer estar lá, não vai querer aprofundar algum assunto. Se ela permitir, eu entro. Geralmente, assim, eu acho que 100% dos casos permitiram, porque ela já vem com uma predisposição em participar, em aprofundar. Então, um exemplo de recorte básico, de roteiro básico para voluntário, né? Então você chega, pergunta, pô, qual é o seu nome? Deixa isso gravado, tá? Então, câmera ligada, equipamento de áudio ligado. Qual o seu nome, qual a sua idade, sua profissão, função? A pessoa vai falar, meu nome é tal, tenho tantos anos, eu sou dentista e eu sou voluntário aqui de tal instituição. Legal. Aí você pode começar a fazer algumas perguntas. Eu deixo aqui em amarelo perguntas que têm grande capacidade de levar um aprofundamento e ter mais história lá dentro, né? Então, por exemplo, o que levou você a se tornar voluntário? A pessoa vai falar. Aqui é uma brecha para ela começar a contar um pouco da história de vida dela e a partir dessas pequenas brechas que ela vai me dando, né, informações, eu vou aprofundando. De repente, pô, depois que meu pai morreu, você sente a vontade para falar sobre isso? Posso falar um pouco sobre seu pai e sua relação com ele? Pode. Cara, como é que era a relação com seu pai? Você percebe como isso tornou viável você ser um voluntário e trabalhar ajudando as pessoas, né, nos hospitais? E aí eu vou aprofundando, né? Então, porque meu pai foi muito difícil a doença dele. Aí de repente fala doença. Você sente a vontade para falar sobre que doença que é? Cara, a doença é o câncer. Aí você sempre lembra o seguinte, no documentário, quando a pessoa começar uma frase, começar a contar, você só pede para que ela comece com a essência da tua pergunta. Então, se você perguntar para ela assim, você sente a vontade de falar sobre seu pai? Pode falar sobre seu pai? Posso. Aí a pessoa fala, então eu vou falar agora sobre meu pai. Porque senão você perde um pouco alguns eixos que te ajudam a dar liga na hora da edição. Então o meu pai para mim, o que significa o seu pai para você? O meu pai para mim significa, então a pessoa responde
né? Com o final da sua, meio que assim, no final da sua pergunta, ela vai iniciar a resposta dela. Isso é muito importante ter atenção, porque senão você vai perder algumas ligas que te ajudam no discurso final, lá na edição, na pós-produção. Outro exemplo, né? Terceira pergunta, quanto tempo você é voluntário? Como é que é o dia a dia de um voluntário? Aí você começa a entrar. As pessoas, elas tendem a passar por coisas marcantes na vida, né, em algumas condições. Então, nesse caso, né, qual a experiência mais marcante enquanto voluntário? Ela vai lembrar de alguma coisa. Alguns vão lembrar menos, outros vão lembrar mais. Aqueles que lembram mais, geralmente, nesse caso, se emocionavam muito. Então, pedia licença para que eu aprofundasse mais sobre o assunto e ia aprofundando. Cara, um material às vezes previsto para ter 10 minutos, vai ter 30 minutos, 40 minutos, tá? E beleza, tá ótimo. Aí depois você vai fazer uma sequência de outras perguntas e no final era sempre base. Eu perguntava, depois dela passar por um monte de questões que ajudavam a gente e ela se entender nesse contexto, eu pergunto uma pergunta muito aberta. O que é felicidade para você? Já vai estar meio que na mente dela, pronto para colocar para fora, já que esse tema é o voluntariado. Então, cara, a maioria das respostas era assim, felicidade é poder me doar, é poder estar com a minha família, é poder vir aqui, estar com esses meus amigos aqui voluntários. E aí eu consigo ter essas questões, essas perguntas e aprofundar sempre. Esse aqui foi um exemplo, tá? Claro que eu não vou citar todos os exemplos de roteiros básicos, mas aqui só para vocês entenderem como é que é o pensamento para você planejar e executar. O que levou você a se tornar voluntário e qual a experiência mais marcante enquanto voluntário? Novamente, está em amarelo, são as possibilidades de histórias profundas. Então aqui eu já entendo que são. E eu já sei que eu vou para a pergunta, eu vou dirigir essa pessoa perguntando e entendendo que eu posso aprofundar um pouco mais. Então tem personagens tem pessoas que vão te cativar de cara. Então você já entende, nossa, esse cara aqui, ele sabe falar muito bem, ele coloca para fora, ele se expressa bem, e ele tem história. Então aqui, que eu não planejei antes, mas esse cara me trouxe isso, eu pego e trago para dentro da minha história esse contexto, para mexer às vezes no meu roteiro. Exemplo de respostas, né? Então, já citei novamente, meu pai ficou muito doente, né? Cara, isso aí é um contraste com a felicidade, estou procurando contraste. O documentário é sobre felicidade. Ele vai falar sobre doenças, parte emocionante. Cara, eu vou utilizar. Daí no roteiro, depois que você capta tudo, né? Você capta, vai para a captação como ideia. Depois que você capta, você precisa ver esse material e procurar os teus beats, que são os pequenos, como se fossem pequenos pontos de virada na tua história que fazem ela andar. Então você vai procurar esses beats na tua história para demarcá-lo melhor e botar na tua narrativa, né? Novamente, procure contrastes, construa atmosferas. Se você colocar somente as pessoas sendo entrevistadas e falando, cara, pode ficar legal? Eu acho que fica maçante. Então você vai buscar as imagens de cobertura e vai construir atmosferas. Eu já falei outras vezes, mas a atmosfera é o seguinte, você chega no local, acabou de ter uma briga, você não viu a briga acontecer, mas você sente que tem uma tensão no ar. Na vida real, essa é a atmosfera. No cinema, você constrói a atmosfera através da linguagem. Então você vai precisar, de repente o cara falando do pai é um momento emocionante, cara, você vai não só colocando o cara falando, você vai pedir para ele imagens de arquivo do pai, por exemplo, se ele concordar. E muitas vezes ele concorda porque é uma homenagem que ele faz ao pai. É o momento dele fazer uma homenagem, né? E aí você vai construir atmosferas, muitas vezes através de silêncios, tá? Silêncio, novamente, já expliquei outras vezes, o silêncio não existe, é uma construção. E quando você constrói o silêncio, ele tem uma capacidade dramática muito grande. Como é que você constrói silêncios? A grosso modo, não vou aprofundar aqui, isso merece uma aula inteira, você constrói através da imagem e dos sons. Uma vez que o cinema é verbocêntrico e vococêntrico, quer dizer, quando tem a voz acontecendo na tela, a atenção do espectador vai para lá. Se você tirar a voz e o verbo, a tua atenção vai para os elementos da imagem. Então a concentração do espectador fica na imagem e você consegue, através dos sons e imagem, manipular suas emoções, buscar manipular suas emoções. É uma tensão, é uma emoção, momentos de humor, você consegue através dos silêncios.
E sempre lembrando, pra gente, assim, o espectador é sempre o centro. Não produzo nada se eu não tiver como foco principal o espectador. O que acontece geralmente? As pessoas produzem o seu produto audiovisual pela sua vontade apenas. Quer dizer, eu quero colocar isso aqui porque eu quero, vai ficar aqui porque eu quero. Cara, eu acho que você deixa de ganhar. Se você colocar o teu espectador como centro, entra um equilíbrio entre a tua vontade, os teus desejos como diretor, produtor, e também o espectador como centro para você construir a tua narrativa em volta disso. Porque se ele não for afetado, cara, vai ser só um documentário com um monte de gente falando que ele vai se cansar nos primeiros 3 minutos. Então a atenção sempre tem que estar para o espectador, como o fator principal. O que nós usamos para planejar esse documentário? Roteiro técnico, mais atmosferas, mais storyboard, tudo no mesmo arquivo, tá? Vou te mostrar na prática esse arquivo que a gente utiliza, mas é basicamente uma mistura de roteiro, uma união, né, entre o roteiro técnico, atmosferas, que são os objetivos que eu preciso alcançar com cada cena, e o storyboard, que é o planejamento visual desse roteiro técnico, digamos assim. Então aqui é um exemplo, tá? Então aqui uma imagem seria o storyboard, a parte que a gente coloca as imagens, nesse caso não é desenhada, a gente coloca as imagens inicialmente, eu posso pegar até da internet umas imagens parecidas do que eu imagino e depois eu vou substituindo pelas imagens da câmera que são captadas, tá? Então aqui no caso já tinha sido captado, substituo uma imagem que em geral é mais lavada essa captação, tá? A câmera capta uma imagem mais lavada para eu poder trabalhar as cores de uma forma melhor na pós-produção. E aí no processo eu vou substituir. Então eu tenho imagem lavada. Aqui eu deixo também já, quando eu vou colocando meus arquivos, vou vendo os arquivos, eu vou colocando eles numa pasta. E essa pasta eu indico logo aqui embaixo, tá? No nosso caso. Então tem a imagem, né? Que a gente, como se fosse o nosso storyboard. O local, o caminho do arquivo. E aqui as nossas duas colunas aí do roteiro técnico, pertencentes ao roteiro técnico, que é a coluna aí de imagem, né, de vídeo, e a de áudio. E aí o que eu trabalho aqui também? A atmosfera. Então você pode deixar até, de repente, uma outra fileira com a atmosfera que você quer, com a cena no plano a plano, você pode fazer isso, ou trabalhar com cor. Aqui, na verdade, o cinza eu sei que de repente é a cor da atenção pra gente. Então eu já planejo isso e deixo lá em cima no roteiro o cinza como a cor da atenção. E eu vou colorir esse fundo de cinza. O rosa é a cor da alegria. Cara, pra gente fica mais fácil visualizar de uma forma rápida qual o objetivo da cena. Se eu não tiver o objetivo da cena, eu vou remar para onde? Eu vou estar meio perdido. Então assim, aqui eu quero causar esse efeito. Quando eu vou fazer esse documentário ser visto por algumas pessoas, eu vou comparar a reação delas numa amostra teste com aquilo que eu planejei em relação à atmosfera. Tá? Isso dá muita clareza para a tua produção. Equipamentos, né? Cara, você vai ter que observar a câmera que você vai utilizar, né? E a lente, tá? Então, assim, coisas importantes. Cara, muitas vezes você vai captar um documentário em um lugar que tem uma baixa luz. Então, carrega uma lente Coringa, uma 24-105 de repente, tá? Que vai de 24 a 105, você consegue aproximar, só que ele tem uma abertura de 4.0. 4.0, ela dá uma profundidade de campo até que bacana, tá? Só que ela é mais escura. Então, o que eu levo geralmente? Uma 24-105 e uma 50mm, que é 1.8 a abertura, tá? Essas aberturas elas estão relacionadas à quantidade de luz que entra facilmente aí na tua câmera, tá? Então, eu já deixo isso muito claro, tem que levar sempre 2 lentes Coringa. Uma que, para se tiver muito baixa luz, eu vou usar o que eu tiver, iluminação, lente, Coringa. E a iluminação, né? E um rebatedor, tá? Então, geralmente, 3 luzes, tá? Para captar as entrevistas, no mínimo, tá? Então, uma luz de ataque, uma luz de preenchimento, tá? Uma luz forte, uma luz de ataque. Uma luz de preenchimento, é uma luz um pouco mais fraca, e uma de recorte, para recortar esse personagem em relação ao fundo, tá? Posso ter iluminações lá no fundo ainda? Posso, tá? Mas eu estou falando o básico aqui, tá? Geralmente, às vezes, as pessoas nem levam luz. Vão pro... depende da tipologia de documentários, tá? Além do moderno, híbrido e clássico, existem ainda tipologias de documentários diferentes, tá? Não vou entrar nesse assunto, nesse conteúdo. E aí, microfones, né? Então, tem gente que vai utilizar o direcional, outros lapela, outros 2,
tá? Então você coloca o direcional aí sobre a câmera, por exemplo, né? E esse direcional, ele tem a característica que ele vai captar aquilo que está na frente dele e vai buscar excluir aquilo que vem, aquele ruído lateral. E o lapela, ele vai ser algo direcionado mesmo, tá? Para a boca do do entrevistado, tá? Então são esses dois tipos aí que utilizam. Eu utilizo muito mais o lapela, mas dependendo da tipologia do documentário, tem que ser muito câmera na mão, às vezes você vai utilizar bastante direcional também. Atenção com a documentação, todo mundo que você captar, voz e imagem, você vai passar aí um contrato de direito de imagem, então um documento de direito de imagem e voz, para que seja permitido que você faça a veiculação do teu documentário, tá? Na captação, vamos para a prática. Como é que é a posição do entrevistado, a posição da câmera e a posição do diretor? Cara, você vai deixar a câmera em frente ao teu entrevistado. E esse entrevistado não vai olhar para a câmera. Quando ele olha para a câmera, a simbologia disso, o significado disso é que eu, entrevistado, estou falando direto com o espectador. Neste caso, não é isso que a gente quer. A gente quer demonstrar que tem uma direção acontecendo. Então a câmera fica em frente ao entrevistado. O entrevistado ele vai olhar e vai direcionar o seu corpo para o diretor que fica do seu lado. Então a posição para que isso aconteça, né? E vai ficar mais ou menos assim, tá? Então a câmera está bem na frente e esse entrevistado vai olhar e se comunicar com o diretor que está ao lado da câmera. Primeira vez que ele aparece, você vai colocar aí a função dele e o nome e a função dele no primeiro aparecimento. Toda vez que ele aparece, precisa colocar aí, né? Quem é essa pessoa? Não, coloca na primeira, ou se de repente passou muito tempo, ele retorna. É importante para a narrativa que retomar essa questão do nome e de quem é essa pessoa, esse entrevistado, aí você retoma, tá? Mas em geral, apareceu uma vez, você apresenta, não precisa apresentar mais. Iluminação. Ó, tô indo para a prática, hein? Vai ter entrevistado, vai ter uma luz de ataque vindo na sua frente, na sua lateral, e uma luz de preenchimento um pouco mais fraca, tá? Em alguns documentários não vão utilizar a luz de preenchimento, tá? Se é alguma coisa muito dura que querem usar, alguma coisa muito dramática, podem utilizar somente a luz de ataque. E a luz de recorte aqui na parte de trás, nas costas do personagem, tá? Então a luz de ataque é bem forte, a luz de preenchimento um pouquinho menos forte, tá? Mais fraquinha, para dar um preenchimento mesmo. O próprio nome já diz, né? Ataque, aquela luz principal, preenchimento, vai preencher algo que está muito escuro. E recorte, ela vai recortar algo, tá? Se você pegar depois esse arquivo, tira uma foto, tira um print, cara, tem tua guia, você vai para um set, cara, pega, você vai ter uma guia aí para você fazer uma boa luz no teu documentário. Depois disso, você vai captar o material, aí você retorna no roteiro, você vai ver o material, retorna no roteiro e vai novamente colocando esses teus discursos no roteiro. Nesse ponto aqui, ó, bem prático. Por exemplo, eu sei que retomei o material no roteiro técnico, substituí pela imagem do que realmente foi captado, e aqui eu sei que no meu arquivo bruto que está nessa pasta, eu vou dos 8 minutos e 54 até os 13h32, esse tempo vai ficar. Então aqui ela fala sobre, aí eu deixo o tema que ela fala sobre a descoberta de um câncer, no caso da cachorra. Aqui, então nesse arquivo de 16 minutos até 16h50 vai falar sobre qualidade de vida. Eu já pontuo aquilo que eu quero que apareça inicialmente no meu documentário. Eu volto no roteiro já preparado anteriormente e vou nutrindo ele das coisas que realmente foram captadas. E se eu precisar de alguma informação, eu vou colocar alguma observação aqui. Tudo isso é para eu concluir o trabalho, tá? Aqui, algumas vezes, observação, necessário legendar. Porque aqui eu vou trabalhar com imagem de arquivo, por exemplo, tá? Um vídeo antigo, cara, observação, precisa legendar essa parte. E aí eu retorno, modifico o roteiro. Depois disso, fechou? Acabou? Não, acabou não. Você vai fazer uma amostra teste com o teu material, o teu documentário. Né? Pode ser com a equipe, com alguns familiares da equipe. E aí você vai pegar o teu roteiro, entender o que você planejou para cada cena, que vai estar muito claro na sua mente, e você vai observar a reação deles. Cara, observou a reação, você planejou que numa cena as pessoas podem se emocionar, rolou com alguém, beleza, tá no caminho. Aí você vai tomar sua decisão, beleza, tá fechado o documentário, é isso mesmo ou não? Deixa eu retornar aqui, deixa eu repensar essa montagem, essa edição. E aí você, dessa forma, tá?
de um modo prático, assim. Isso acontece nos documentários, não é uma coisa que eu estou inventando, tá? Tem coisas que a gente coloca como atmosferas, é uma coisa mais nossa mesmo. Mas, em geral, isso é o que acontece na produção do documentário. E é isso. Acho que uma aula que busquei tirar as dúvidas enviadas aí na semana, tá? Colocar, são dúvidas práticas, tá? Então, muita gente, às vezes, faz um documentário, às vezes na sua escola, tá? Sei lá, professor de uma escola, e não sabe como fazer. Então, aqui eu estou trazendo algumas coisas práticas para vocês realmente entenderem como acontece essa produção de documentários. Tirar algumas dúvidas das aulas, deixa eu colocar minha cara inteira aqui agora, deixa eu parar a apresentação. Outras dúvidas das aulas, que são relacionadas aos outros cursos, digamos assim, tá? Foi uma em relação a uma aula que tem de videoclipe, tá? Então eu vou tirar nesse momento as dúvidas que enviaram em relação ao videoclipe. Tem um videoclipe que ele é do videoclipe O Tempo, que é da banda Móveis Coloniais de Acaju. Então esse videoclipe ele mostra uma ação acontecendo, os músicos aprendem uma dança e vão fazer a dança. Só que na frente dos músicos vai ter aí um vidro, na frente dos músicos. E essa captação desse videoclipe é toda com o tempo modificado. Então assim, ela é toda em câmera lenta. Então pegaram a música, colocaram ela bem lenta, quer dizer, 5 vezes, 10 vezes mais lenta, e todo mundo, o cantor ele dublou de uma forma mais lenta, né, e eles fizeram as coreografias de uma forma mais lenta, e depois a direção aí acelerou, dando um efeito bem interessante. E aí há esse vidro, né, entre a câmera e os músicos. A dúvida era a seguinte: como é que eu faço para não refletir? Como é que eu faço para que esse vidro ele não reflita? Então, são alguns pontos interessantes que a gente tem que observar para que esse reflexo não aconteça. Primeira coisa, você vai afastar a tua câmera e trabalhar com uma lente, em geral, zoom, que você vai estar bem longe. Procura não deixar, de repente, deixa só o câmera lá na frente desse vidro, tá? O que eu faria, tá? Deixa somente o câmera na frente desse vidro e ele afastado com uma lente zoom. Beleza. Segunda coisa, toda a iluminação que você vai usar, você não vai usar ela muito reta em relação à direção dos olhos. Você vai subir essa iluminação, tá? E não deixar ela muito dura, vai deixar ela mais difusa. E a terceira coisa, a coisa mais importante, você vai testar um filtro polarizador, tá? Que é um filtro que ele tem a capacidade de tirar o reflexo daquilo que está na sua frente. Se você apontar uma câmera com uma lente sem o filtro polarizador, de repente num dia de sol, para o vidro de um carro, vai tender a captar o reflexo dos prédios, captar o reflexo das árvores, e isso pode não ser legal se você quer captar dentro do carro. É claro que em algumas produções você pode tirar o vidro do carro e tudo bem, tá? Mas se você quiser captar de uma forma melhor o que está lá dentro, você vai colocar um filtro polarizador, que ele é relacionado à lente da sua câmera, ao diâmetro da lente da sua câmera, e aí com esse filtro polarizador você vai tender a queimar um pouco esse reflexo, ele vai minimizar o máximo possível, tá? Então você fazendo essas 3 coisas, você vai testar. Por que testar? Porque, cara, depende da tua câmera, depende da lente, depende do vidro. Às vezes você vai buscar vai na loja, né, para ver como é que é o vidro, você vai de repente buscar algum vidro que tenha uma característica de naturalmente já refletir um pouco menos também, tá? Tudo isso para a tua produção, você testa sempre. Você não vai comprar um vidro antes de testar observar esse reflexo, por exemplo, tá? Então, assim, sempre testando. Então, os testes que eu faria em relação a esse videoclipe, isso ajudaria bastante a poder captar o que está acontecendo. E agora, por que? Você pergunta assim, se você não viu o videoclipe, por que o vidro, né? Porque foi uma ação que a banda fez, que em algum momento do videoclipe, da gravação, em algum momento, pichadores, né? Não são pichadores, não sei se é pichador que fala, mas artistas vou chamar de artistas que pichem. Os artistas que picham vão lá e vão pichar o Instagram de cada pessoa que interage lá na internet no momento da gravação. E aí, em algum momento, essa banda ela vai para frente desse vidro e do fundo fica esses hashtags e algumas artes também desenhadas. E aí a gente tem esse videoclipe que eu acho tremendamente muito
muito criativo, assim. Você olha o vídeo e fala assim, meu Deus do céu, que ideia boa, né? Quer dizer, o cara tem ideia de pegar um material sonoro, diminuir a velocidade, deixar bem lento, cara, e depois acelerar, pô, que fantástico. Que fantástico. Então, as outras dúvidas são muito ligadas ao documentário, tá? Então a gente já trabalhou nessa nossa aula aí nosso encontro aí em relação ao documentário clássico. E essas outras aí de videoclipe, a gente tem uma aula inclusive de videoclipe aí, falando de videoclipe um pouco mais, que foi na passada, tá? E novamente, todos que estão aqui, quem vai assistir também depois desse material, tá? Eu sempre peço, pessoal, venham nas aulas. A gente começou aí mais ou menos um mês, esses encontros. Cara, eu me sinto muito solitário, cara, muito triste. Eu quero que vocês venham, participem, não só apenas mandem as perguntas escritas, tá? Que claro, a gente vai responder todas as perguntas que vocês tiverem escritas, tá? Mas se vocês vierem, vocês podem perguntar aqui ao vivo também. Ah, legal, bacana, bacana, bacana. Essa aula, ela vai lá pro material de vocês, tá? Vai pro material do curso de vocês. Se você faz o curso de edição, por exemplo, cara, vai para lá. Efeitos especiais, vai para lá. Roteiro, vai para lá. Cinema e audiovisual, vai para lá. Porque é uma oportunidade que as outras pessoas que não tenham contato com alguns conhecimentos, mesmo sendo de outras áreas, também terem nesse momento esse contato, tá? Então a gente já tem planejado, por exemplo, algumas aulas de próteses, algumas aulas com Premiere, né, com After Effects. Então, quem não conhece aí a escola e queira conhecer, tá? Então, de repente tem alguém aqui que não é aluno ainda, fica à vontade aí para conhecer a escola e mandar suas dúvidas, é um prazer respondê-las. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação ao seu curso que não foi enviada previamente via formulário? Eu tenho duas dúvidas aqui. Podem analisar. Uma em relação às aulas anteriores, elas estão disponíveis já lá na. Sim. Ah, o vídeo falso. Cara, você vai. Ah, cara, se você mandar isso escrito lá no nosso formulário, eu prometo pra você que eu vou colocar uma aula no curso sobre isso. Ela não tá no curso hoje, mas é muito tranquilo fazer. O vidro falso é, é muito tranquilo. Você faz com glucose, você faz com. Tá? É muito tranquilo, tá? Não tá no curso hoje, mas, cara, com certeza. Porque se você mandar para lá, escrito, essa dúvida, ela vai para um banco da gente em relação a todas as dúvidas. Aquelas que são as maiores dúvidas, a gente cria aulas para ela, tá? A gente é uma forma de a gente ouvir vocês e preencher o curso cada vez mais. O acesso de vocês é vitalício, então vocês só têm sempre a ganhar, cara. Mas muito bacana a sua dúvida. Em relação ao material das outras aulas, em relação ao material, as outras dúvidas, os outros encontros já estão lá. Semanalmente a gente vai fazer esses encontros, a gente vai liberar essas gravações no sistema de vocês. E todos os cursos têm acesso a esses materiais. Mesmo você sendo de efeitos especiais, você vai ter acesso a esse material também. Fechou? Legal. Mais alguma dúvida aí de vocês? Nenhuma dúvida, então? Então, nossos encontros agora são às 9 horas da noite, tá? Fica um horário mais, eu creio que mais tranquilo. Muitas pessoas pediram para modificar esse horário, tá? Agora vocês precisam vir. Vocês precisam vir para participar mais aí. Tudo bem, pessoal? Uma boa noite para vocês aí. Obrigado pela presença. E fiquem à vontade sempre aí. Qualquer dúvida é só mandar pra gente, tá bom? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Boa noite, valeu.